Boa tarde, sejam bem-vindos à edição do Em Cima da Linha para esta sexta-feira, 16 de maio. Cá estamos então, mais uma vez, para lhe levarmos o essencial do desporto da passada semana e projetar o deste fim de semana, com especial incidência na Liga Portuguesa de Futebol, quando o Aves Chade tem amanhã, sábado, uma cartada decisiva. É a última mesmo, porque joga-se a última jornada da Liga Portugal, que arranca já esta noite de sexta-feira, com aqueles jogos que menos interessa, como se costuma dizer, que não contam para o Tota Bola. Rio Ave, Gil Vicente e Famalicão Casa Pia jogam a partir das 7 da tarde. Para amanhã, às 6 da tarde, esse jogo entre o Aves Chade e o Moreirense, com porta aberta, tem só que levantar o bilhete e trazer uma indumentária relacionada com as cores da formação do Aves de Chade. Tudo para decidir amanhã, também quanto ao título de campeão nacional, Sporting Vitória e Braga Benfica, o jogo Porto Nacional, também o Estoril, Praia Estrela da Amadora e Arouca Boa Vista, todas essas partidas com início às 6 da tarde. Emanuel Costa é o comentador Sampedires Digital para o Em Cima da Linha de hoje. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde. Começamos com aquilo que nos diz mais respeito, que é o jogo aqui na Vila das Aves, que amanhã às 6 da tarde vai pôr frente a frente o Aves Chade e o Moreirense, um jogo, é a última cartada, portanto, de vida ou de morte. O Aves Chade sabe de antemão que se vencer, garante, no mínimo, o play-off, pode, contudo, garantir a manutenção direta se o Estrela da Amadora não vencer no Estoril. Sim, acho que o maior conforto para a equipa do Aves é saber que só depende de si para a manutenção. Porque mesmo que vá ao play-off, depois continua a depender apenas de si para a garantir. Por isso acho que isso dá um conforto teórico. Óbvio que nunca prática. Esta última jornada é sempre uma jornada de 90 minutos de muitas emoções para os adeptos, mas principalmente para quem está dentro de campo, com resultados cruzados, com muitas vezes aquilo que está a acontecer em campo a não ser favorável e a ser desfavorável também noutros campos. Por isso serão 90 minutos de muitas emoções vividas por todos, dentro e fora de campo, de um Aves que também, a última imagem que deixou em casa foi de desilusão, de preocupação. É verdade que agora também houve alteração no comando técnico que teve resultados práticos, mas será uma tarde de futebol muito interessante. Final de tarde, melhor sim, dizendo, não é? Exatamente. De qualquer forma, amanhã decide-se tudo. Campeão nacional, favorito para ti, Manuel? É quem está à frente. Acho que, da mesma forma que é favorito o Estrela para conseguir a manutenção direta, é favorito o Sporting para ser campeão. Acaba por ser curioso o facto de ambos jogarem com adversários que também são rivais, né, do Minho, neste caso. Mas o Sporting, acho que depois daquilo que fez na última jornada contra o Benfica, sai com essa vantagem, que eu acho que aí já não é só teórica, é também uma vantagem pelo resultado que foi no Estádio da Luz, uma vantagem também emocional para essa última jornada, embora, e como disse o treinador do Sporting, e bem, é importante que a equipa perceba que não saiu de lá campeã e tem também 90 minutos e uma montanha grande por escalar. Manuel Costa, trocar de treinador a 2 jornadas do fim é obra, não é? E o que é facto é que, como disseste há pouco, resulta, ou pelo menos, para já. Sim, não foi só a vitória, foi a quebra de um ciclo muito negativo. Sim. 8 jogos, 1 ponto. E sempre a sofrer golos, com uma média de quase 3 por jogo, 23 golos sofridos em 8 jogos, é um número... Aliás, é a pior defesa do campeonato. Certo, e tal como disse o José Mota, e todos sabemos, há qualidade individual do lado da equipa do Aves. Mas claramente tem sido uma época, e lá está, as alterações também na estrutura técnica, é o 4º treinador da época, tudo isso tem um impacto psicológico, porque são mudanças que vão muito para além daquilo que é o sistema tático ou a escolha dos jogadores. São diferentes formas de estar diariamente no treino, na vida dos treinadores, das equipas técnicas, comunicações que são alteradas. Há jogadores que têm maior conforto com um tipo de abordagem dos treinadores do que outros jogadores, ou outros jogadores têm com outros, por isso, e isso também altera sempre as sinergias dentro do plantel. Tem sido uma época, como eu dizia, complicada nessa questão da gestão do lado psicológico e emocional dos jogadores. Os resultados também não têm ajudado, mas honestamente quando foi comunicada oficialmente a alteração no comando técnico, acreditava. Surpreendeu-te?
Não. No time, que não? Não. Achei que depois daquela derrota com o Boa Vista era preciso fazer alguma coisa. É assim, é surpreendente porque não é normal acontecer. Mas o facto de o terem feito, acho que na Europa e se calhar estão também atentos àquilo que se passa no mundo do futebol. Vemos muito isso nas melhores ligas europeias de alterações. Na Alemanha aconteceu isso recentemente, em Itália também, de alterações de treinador a pouquíssimas jornadas do fim, a 2, 3 jornadas do fim, para tentar salvar e para tentar ter o tal impacto. Que muitas vezes com um simples discurso, aí sim, a 2 jornadas do fim não é uma chicotada metodológica, porque quem chega não vai alterar comportamentos, vai tentar motivar os jogadores, e aqui sim a chicotada não só psicológica, mas motivacional, e claramente resultou, porque, repito, o Aves não só venceu, como não sofreu golos, para uma equipa que vinha de um ciclo tão negativo de jogos, e o adversário que era, por isso acaba por ser então uma alteração, e pelo que se percebeu do discurso do Rui Ferreira, bem aceito também pelo treinador Rui Ferreira, percebeu que a mensagem não passava. Já. Sim, e ele próprio terá também reconhecido que ele teria dificuldades e que era preciso fazer alguma coisa, e aí também se vê a qualidade do homem, do líder, que não estava a conseguir ajudar. E chegou José Mota, que também tem uma história no nosso futebol e na localidade, que também ajuda a dar aqui esse salto psicológico. Muito bem, Manuel, uma palavra rápida para a mais que provável despromoção do histórico Boa Vista. Que é um clube também que te diz muito. Certo. Por isso, não consigo colocar de parte esse lado de um clube que me diz muito, como dizes. Pronto, a mim deixa-me pessoalmente muito, muito triste a descida do Boa Vista. Ainda assim, há pouco perguntaste-me se era surpreendente. A descida do Boa Vista acho que não surpreende ninguém, tendo em conta aquilo que não só foi a época e as notícias que vão saindo, mas aquilo que tem sido as últimas épocas do Boa Vista. Tem-se safado muitas vezes, e pode acontecer novamente. Tem passado pelos pingos da mais provável, mas... Certo. Futebol tudo é possível. Tem acontecido alguns milagres, como aquele milagre contra o Portimonense, mas não vão acontecer sempre. E há uma faixa que é muito utilizada pelos adeptos de Boa Vista, que é Deus é de Boa Vista. Se calhar mas também está cansado de lutar por eles, porque o clube precisa de investimento forte, que não é fácil alguém entrar e saber que está a comprar a dívida e que não vai ter retorno nenhum, porque é preciso sempre pagar a dívida. É mesmo uma montanha enorme que neste momento está a ser muito difícil de gerir. Acho que quem está à frente do clube acaba por merecer todos os elogios por não desistir, mas cenário muito difícil. Tudo para decidir amanhã, 6 da tarde. Hoje, à noite, a partir das 8h30, decide-se as subidas na segunda Liga de Futebol Português, Emanuel Costa, com essa União de Leiria Tondela, Marítimo, Vizela e Alverca Portimonense, aqui favoritos, quem está à frente, não é? Já sei o que vais dizer, mais o Alverca, porque teoricamente tem um jogo menos complicado. Sim, mas curiosamente eu aqui não diria, lá está, não diria que o favorito é quem está à frente, diria que são 3 jogos de tripla, porque a segunda Liga habitua-nos a isso. Exatamente. É verdade que são equipas que tiveram uma regularidade muito grande nesta parte final, ganharam muitas vezes. Tiro o meu chapéu ao Vizela, sem desprimor para mais ninguém. Principalmente o Vizela pela segunda volta que fez, e também o próprio Alverca acaba por fazer. O Tondela foi mais regular, mas o Tondela teve uma oportunidade de subir diretamente no passado fim de semana, que tem sempre impacto perante os seus adeptos. A festa estava montada, digamos assim, e claudicou. E tendo em conta isso, acredito que as pernas amanhã vão... as pernas mais daqui a pouco, sim, vão tremer, mas também tremem para os outros lados, lá está. E as equipas adversárias, todas elas vão seguramente complicar. Há também esse lado de defesa da honra dos adversários destas 3 equipas. Também aqui acho que será muito interessante de seguir, e acredito, mesmo porque também é habitual, que durante o jogo vários cenários vão surgindo, que seja uma equipa em primeiro, depois seja outra, e depois seja uma equipa fora, e de repente passa para a frente. Acredito que vai haver também essa alternância de resultados, que para o lado do espectador, para quem está lá dentro é complicado, para o lado do espectador acaba por ser espetacular. Amanhã às 2 da tarde decide-se as descidas, com a deslocação da Oliveirense a Felgueiras, e o Passos Ferreira, o histórico Passos Ferreira,
que ainda num passado não muito distante estava na Liga dos Campeões, não é? É verdade. Agora está em riscos de queda na Liga 3. Sim, e o Passos acaba por ter também esta época de dificuldade permanente, mas esta ponta final tem sido também Penosa. muito difícil e para quem se habituou a ver o Passos como um clube exemplar na Primeira Liga, a fazer excelentes campeonatos, ver o que o Passos está a passar acaba por também, para o simples adepto de futebol que vê de fora, acaba por ser também um pouco triste, mas acredito que aqui o Passos ainda assim seja favorito a manter-se na Liga 2, mas o Oliveirense vai lutar também até ao fim. Muito bem. Na Liga 3, última jornada marcada toda ela para amanhã, sábado, às 3 da tarde, tudo decidido quanto ao campeão. O Lourosa venceu então esta fase de apuramento. O Sporting B está a um passo de acompanhar o Lourosa na subida à segunda Liga. Há uma vaga que vai ser disputada entre Belenenses e Varzim. O Belenenses recebe precisamente o campeão Lourosa. O Varzim recebe o FAF. Sporting B, Amarante e Atlético 1º de dezembro. Apenas e só este para cumprir calendário. Manuel Costa. Aqui o Lourosa, desde cedo, que praticamente encomendou o bilhete de estreia na segunda Liga, já que esteve no antigo Campeonato Nacional da Segunda Divisão, há 30 e muitos anos. O Sporting B poderá quase de certeza ser a equipa que o acompanha, a não ser que aconteça algo de extraordinário na recepção ao Amarante. Sim, mas acreditando também na estrutura Sporting, acreditamos que à partida não... Joga em casa. Não é que seja infalível, mas acreditamos, claro está, que o Sporting será a equipa que irá então acompanhar diretamente a equipa do Lusitânia nesse também regresso do Sporting à segunda Liga. Varzim e Belenenses, ali é que vai ser a luta, não é? O Belenenses recebe o Lourosa, que é o campeão em título, certamente que vai querer continuar nas sendas das vitórias. O Varzim joga na Póvoa frente ao FAF. Sim, são dois jogos de grande dificuldade para as duas equipas, porque o Varzim perdeu com o FAF na primeira volta, a equipa do Belenenses, como dizes, tem esse adversário que vem de uma série de sucessos que também não quer deixar cair, por isso o Lourosa seguramente quer então essa vitória. E tem sido muito interessante também esta luta entre esses dois históricos, o Belenenses e o Varzim. O Belenenses com esse objetivo então de uma vez mais voltar à segunda Liga e depois fixar-se, o Varzim com esse objetivo de voltar às competições profissionais. São duas equipas também que a nós, adeptos do futebol comum, nos dizem muito por aquilo que já deram não só ao futebol português, mas também à Primeira Liga, por isso às duas equipas desejo-lhes o melhor, mas terão adversários difíceis e também aqui acho que não há um favorito. Há duas equipas que vão ter que fazer pela vida contra adversários que lhes vão dificultar a tarefa. Muito bem. No Campeonato de Portugal, apuramento de subida na Série A, resultados Lessa 1, Vitória B 2 e Marco 0-9-0. Paredes também 0, lidera o Vitória B com 7 pontos, seguido do Paredes com 5, Lessa 3 e o Marco apenas com 1 ponto conquistado. Amanhã, às 6h30 da tarde, Marco 0-9 Lessa, no domingo às 5, Paredes, Vitória B. Vitória B bem lançado aqui. Aqui sobem 2, portanto, Vitória B e Paredes para já são as equipas que se estão a destacar. Curiosamente, as duas equipas da Série A. Sim, e são equipas que... essa classificação acaba por traduzir para já aquilo que nós que acompanhamos mais a Série A percebemos, que eram duas equipas muito fortes, que eram duas equipas que também na Série A se destacaram. Logo de início, não é? E contra adversários bons, porque a Série A tinha competência, sim. Todas as equipas ganhavam a todas, mas ninguém conseguia ganhar estas duas, por isso... e a diferença que elas também tiveram poderia criar essa dificuldade adicional nesta fase final, porque foram equipas que se destacaram, mas lá está, aqui também estão a mostrar essa força, essa competência, e parece-me então que também acaba por ser, para todas as equipas que competiram na Série A, especialmente neste caso para a equipa do Tirsense, se forem elas as duas a subir, ficaram na série mais forte e poderão sempre dizer isso também. Muito bem, avançamos para a Hyundai Liga Pro. Jogou-se a jornada 32 com o Vilarinho a ir à lixa e a golear a formação local por 4-0. Leixões B 2, Vila Miá 3, São Martinho 1, Sport Rio Tinto 0, Canidelo 1, Aparecida 2, Vila 0, Maia 3, Gandra 3, Vila Caís 1, Padroense 3, Irmesinde 2 e Valadares 0, Sousense 1. A 2 jornadas do fim está tudo em aberto na luta pela subida. Aparecida 68 pontos, Vila Miá 66, São Martinho 62, são os 3 primeiros. O Vilarinho com esta vitória na lixa praticamente garantiu
a manutenção, podemos começar mesmo por aí, Emanuel Costa, foi frente a um adversário direto em casa do mesmo, um resultado que não deixa qualquer margem para dúvidas, que motivou, inclusivamente, um comunicado do Lixa a pedir desculpa aos associados. Sim, é verdade. Também vi esse comunicado. Pronto, para a equipa do Lixa, é claro que é um resultado muito negativo. Para a equipa do Vilarinho, que nesta ponta final se viu envolvido nesta luta e de forma, embora tranquila por um lado, por estar sempre fora da zona de descida, mas aflitiva porque também lá está, porque iria jogar contra o Lixa, por exemplo, que era uma equipa que estava nessa mesma luta, mas é um resultado, como disseste, não deixa dúvidas, que demonstra que a equipa de Vilarinho reagiu, teve a capacidade de reagir depois dessa dificuldade. E não estando feito, e sabendo que o próximo adversário também é um adversário difícil, a equipa do Nogueirense, mas deu-lhes uma folga que permite à equipa também encarar estes 2 últimos jogos com essa convicção de que vai conseguir a manutenção. Só há jornada agora de domingo a 8 dias, porque oficialmente, sou sincero, não sei o motivo. De qualquer forma, temos aqui um Vila-Miá-São Martinho, pode ser, aqui não, é mesmo a última cartada do São Martinho, pelo menos chegar ao segundo lugar, que poderá ainda eventualmente dar também uma subida de divisão. 4 pontos separam as duas equipas. Sim, a equipa de São Martinho continua com essa dificuldade de não depender de si mesmo para chegar a esses lugares que poderão, dar diretamente a subida, sabemos, o segundo lugar, historicamente, dá muitas vezes a subida também na Associação de Futebol do Porto. Mas é essa a última oportunidade, como diz. Acho que a equipa do Vila-Miá é uma equipa que em casa perdeu apenas uma vez, é uma equipa que tradicionalmente em casa é muito forte, mas também sabemos que a equipa de São Martinho fez mais pontos fora do que em casa, por isso eu acho que é mesmo mais uma vez um jogo de tripla, onde acredito que o São Martinho pode vencer de forma clara, também porque tem qualidade para isso, tem competência para isso, mas lá está, perante um adversário que também quer muito, pelo menos levar para a última jornada essa decisão do primeiro lugar. Vila-Miá, São Martinho e Vilarinho Nogueirense são estes jogos que nos interessam mais diretamente aqui no Concelho de Santirce. Também o líder Aparecida recebe o Gandra. Estes jogos para as 4 da tarde, do dia 25 de maio. Na divisão de Elite, também apuramento de campeão e de subida. Liados Lordelo 3, Pedras Rubras 0, Foz 2, Lousada 3. Aqui passa-se um bocadinho aquilo que se passa no Campeonato de Portugal. Exatamente, sim. As duas equipas da Série 2, neste caso Lousada e Aliados, estão a mandar para já. Sim, e também sabíamos disso, que eram duas equipas boas. E estão a comprovar isso mesmo. Eu confesso o meu desconhecimento das equipas da Série 1. Conheço apenas o nome e alguns jogadores, mas não as vi jogar. Mas sabíamos então que estas equipas que estavam na Série 2 eram equipas boas, equipas que para além do excelente valor dos seus plantéis, fizeram campeonatos, as duas, muito, muito bons e estão a conseguir levar essa regularidade que tinham antes para esta fase final. Amanhã às 6 da tarde, Aliados de Lordelo Foz. Domingo às 4, Lousada, Pedras Rubras. Na primeira divisão distrital, apuramento de campeão, o Trofense B venceu o Cristelo por 4-1, o Rás, o Rio Tinto B por 2-1 e o Ramaldense, o Ancedo por 2-0. Aqui o Trofense B, Emanuel Costa, supostamente só sobe um, poderá eventualmente subir também o segundo. Ano passado creio que assim foi, certo. Mas o Trofense B tem mandado neste play-off. Sim, também uma equipa recheada de talento, de juventude, mas de talento. Já durante a fase regular do campeonato tinha mostrado superioridade perante a maior parte dos adversários de forma clara e chega então também a esta fase a continuar a demonstrar essa capacidade que demonstrou antes e essa mais-valia também dos seus jogadores de forma individual que traduzida no coletivo tem dado então excelentes frutos. Dia 25 regressa também a este play-off com o Cristelo Rás, Ancedo Trofense B e Sport Rio Tinto Ramaldense. No handball, Divisão de Honra regressa amanhã o campeonato, a fase final, joga-se a jornada número 7, com a formação do Ginásio Santo Tirso a receber o Sporting B às 3 da tarde no pavilhão municipal de Santo Tirso. É um jogo importante, o Ginásio Santo Tirso está na luta pela promoção ao primeiro escalão do handball, está nesta altura no segundo lugar, em repartição de pontos com o Arsenal de Devesa, ambos com 39 pontos, a 6 do líder Futebol Clube de Gaia. A European Karate Federation, com o apoio da Federação de Karaté da Arménia, organizou o 60º Campeonato da Europa de Séniores, com a participação de cerca de 700 karatecas de 49 países da Europa, de todos os estilos de karaté masculino e feminino.
Este campeonato decorreu de 7 a 11 de maio em Yerevan, capital da Arménia, com excelentes catas e combates de elevado nível técnico e tático, visto que estiveram presentes os melhores karatecas da Europa. O mestre Joaquim Fernandes esteve presente a desempenhar a sua função como membro da Comissão Europeia de Arbitragem. Para além disso, foi chefe de tatami, arbitrou finais, uma das quais a última, que é a mais importante, Comitê Masculino Séniores. Foi uma competição memorável por todo e seu excelente trabalho, contribuindo assim para dignificar a Vila das Aves e o concelho de Santo Tirso. Com esta informação de karaté termina a primeira parte do Em Cima da Linha. Obrigado ao Emanuel Costa. Na segunda parte, volto com a entrevista. Hoje, o meu convidado é o professor Neca. Ele é candidato às eleições da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, pela lista A, a lista encabeçada por Henrique Calisto. Até já. Muito bem, cá estamos então para a nossa agradável conversa no Em Cima da Linha desta sexta-feira, dia 16 de maio, com o nosso convidado de hoje. Tenho a honra de ter aqui comigo no Em Cima da Linha, nos estúdios Santis Digital, o professor Neca. Dispensa qualquer tipo de apresentações. Professor, boa tarde. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Já há uns tempos, há uns meses, se calhar há ano que não falávamos, e é sempre um prazer falar consigo. Boa tarde. Como sabe, é sempre um gosto enorme estar com o meu amigo, com a Rádio Digital, numa cidade e num concelho que todos nós gostamos muito, o Concelho de Santo Tirso, Vila das Aves, o Aves, o Tirsense, todo este território, que é um território familiar, de gente fantástica e de gente que gosta, como nós gostamos, do futebol. Muito obrigado. Muito bem. Professor, o que é feito de si nos últimos tempos? Tenho andado por aí, como alguém disse aí? Eu estou sempre por aí, sabe? Felizmente tenho sempre uma agenda cheia, estou sempre dentro daquilo que é o futebol, como diretor técnico da Liga, como delegado à Federação Portuguesa de Futebol, como vice-presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. É uma fase também de eleições e estamos numa fase de transição, no qual faço parte de uma lista que, para a continuidade na Associação Nacional de Treinadores, agora como presidente da mesa da Assembleia Geral, que é agora a 31 de maio, e por isso, onde está o futebol, eu gosto de estar e estou sempre envolvido naquilo que são os jogos do futebol e a paixão que me liga e que nos liga, que é a ligação sempre umbilical a este futebol que nós fazemos bem e queremos continuar a fazer bem e, se possível, e é possível claramente, fazer cada vez melhor. Eu li e ouvi o professor Henrique Calisto dizer, e pedi também um comentário a este, que com ele não é muito favorável a um selecionador estrangeiro. Qual é a opinião do professor Neca? Eu parece-me que esse contexto não é um contexto, pronto... Ou as palavras que não foram aplicadas no sentido que ele quis dizer. Eu parece-me que não é nada especificamente em relação ao nosso selecionador, por qual nós temos um respeito e um carinho muito grande, e aquele disto seguramente que quis colocar num contexto diferente, porque ele também já foi selecionador do Vietnã, eu fui selecionador de Angola, fui selecionador das Maldivas, tive muito tempo na África, na Ásia e na América, e de facto nós caracterizámos-nos por sermos um país que sabemos acolher bem. E a classe de treinadores é mesmo assim. E a classe de treinadores é essa mesma. Quando eu fui para a seleção de Angola, ainda no século passado, éramos 4, 5 treinadores que estávamos no estrangeiro. Hoje somos seguramente 4 a 5 centenas de treinadores que estão proliferados pelas diferentes partes do mundo. Não quis dizer, certamente, quis dizer que de facto gostaria de ver na sua seleção um selecionador português. Está bem entregue, o selecionador que seja muito feliz, que continue a desenvolver bem este trabalho, que tenha resultados, e se ele tiver resultados, seguramente que Portugal e o futebol português agradece. Haverá tempo que será um selecionador português, como temos selecionadores portugueses noutras latitudes e noutras seleções, e a desempenhar o seu papel bem. Não é, e seguramente que não foi de hostilidade, foi de dizer e de defesa dos nossos treinadores.
Há treinadores muito bons em Portugal, há muito bons em Espanha, em Itália, em França, também, sei lá, no Brasil. Nós aprendemos muito com os treinadores do Brasil em determinado tipo de contexto. Hoje é claro e é óbvio que a classe de treinadores é boa, temos bons treinadores, mas temos uma formação de treinadores muito aquém daquilo que era o desejável. Isto é, e como o Henrique Calixto falou, e muitíssimo bem, a nível daquilo que é a formação do FA e o FA Pro, nós estamos muito atrasados em número daquilo que se passa ao nível de uma Europa mais evoluída, isto é, dos top 5 do futebol europeu. Mas isso foi um atraso deixado pela formação da ex-Federação Portuguesa de Futebol. Há que o dizer de uma forma clara, óbvia, cristalina, que já há cerca de 2 anos e meio tinha elaborado na minha função, que era de vice-presidente, para a formação de treinadores, um projeto para a formação do UEFA A, que catapultaria de seguida para o UEFA Pro. Por isso é que Rubens Amorim e o João Pereira, que agora é o treinador do Casa Pia, e muitos outros estão à espera de vagas para poder entrar no UEFA Pro. É inconcebível um plano muitíssimo mal definido por aquilo que foi a formação de treinadores da antiga gestão da Federação Portuguesa de Futebol. Mas isso será para um futuro não muito distante, professor? Não, e aproveito essa sua porta de entrada, e agradeço-a, de que, de facto, este ano está já a seguir 2 cursos do FA, um no Porto, outro em Lisboa, e vai haver um concentrado agora em junho em Quiaios. São 3 cursos, em que os custos, e é importante frisar este número, foi imoral. Eu volto a frisar, imoral, esta última década na formação de treinadores de futebol português, em que para se ir para o FA, o treinador há 2 anos gastaria 3.300 euros. É imoral este custo. E hoje já custa 5.200. O curso FA extensivo, este Porto e Lisboa, baixou já para 2.000 euros. Para o ano já é a promessa feita, e isto foi porque Pedro Proença e a sua equipa nos quis ouvir, e bem, para o ano já há a promessa de 5, pela primeira vez, 5 cursos UEFA no próximo ano, mais um A mais B para os ex-profissionais de futebol que tenham 8 ou mais anos de profissional, para que possam fazer simultaneamente os 2 cursos, o que é justíssimo. Para se começar a despachar listas de espera. Para poder certificar Exatamente. treinadores que estão à espera de poder entrar. E é evidente, isto também que vou dizer, que é importante, que os custos têm que baixar para menos de 2.000 euros ano. Por curso. Aquilo que faz Espanha. Você repara, Alfredo, Espanha, era só olhar aqui para o lado. A Galiza tinha e tem 9 polos de formação de treinadores do FA. 9. Nós tínhamos na Federação Portuguesa de Futebol um polo de formação que era feito em Quiaios. Só a Federação é que fazia. A Federação tem que continuar a tutelar esta formação, mas tem é que criar mais polos. Como nós, antigamente, antes de 25 de Abril, tínhamos 3 universidades. Coimbra, Lisboa e Porto. Havia uma concentração de formação de pessoas. Hoje, e bem, com a democratização do 25 de Abril e com a democratização do conhecimento, temos variadíssimas universidades. É aquilo que terá que haver na formação de treinadores. Deixar de haver o estrangulamento do FA e necessariamente o FA Pro controlado, mas mais
articulado com a UEFA, fazer mais cursos para dar resposta ao atraso que nós temos em relação à Europa desenvolvida. Muito bem, professor. Quais são, e para terminar este assunto, da Associação Nacional de Futebol, as linhas mestras desta candidatura do professor Henrique Calixto? Quais são os objetivos prioritários? Os objetivos... Além desse que acabou de frisar. Este que é muito importante. Esse é o principal, se calhar. É muito importante. E baixar os custos. E baixar os custos, para que haja a democratização do conhecimento, para que haja mais realmente 5.000 euros é um bocadinho puxadinho. Não, é inconcebível. É inconcebível. Treinadores que ganham 200, claro. 300 euros por mês para poder tirar um curso desses. É bloquear. Isto foi um elemento bloqueador do conhecimento. Desmoraliza logo qualquer... Desmoraliza e retira-nos conhecimento àquilo que são os treinadores. As outras linhas mestras é articular, aproveitar o know-how que nós temos. Se é uma marca fortíssima, internacional, é a marca do treinador português. E só há bons jogadores se houver bons treinadores. Só há bons alunos se houver bons professores. As universidades não se vê por aquilo que são os seus grandes muros, os seus grandes edifícios, vê-se pelo conteúdo da competência dos seus professores. Isso é fundamental. E o que nós pretendemos, de facto, é isto mesmo, aproveitar os nossos treinadores, os treinadores que temos internamente e que já trabalham no exterior, haver uma articulação maior entre aquilo que é a Associação Nacional de Treinadores e esses treinadores, para divulgarmos bastante mais aquilo que é a marca do treinador, na tentativa de podermos alargar também esta base de treinadores pelo estrangeiro. Criar também uma bolsa, e isso foi claro na primeira exposição do Henrique Calixto, uma bolsa que possibilite que esses jovens treinadores que estão agora a iniciar esse percurso no FAB, no FA, possam fazer estágios nos clubes onde estão os nossos treinadores aqui em Portugal e também nós premiarmos alguns dos treinadores para poder fazer estágios no estrangeiro, exatamente, nos nossos treinadores, o que lhe iria dar uma capacitação bastante mais alargada. Na formação de treinadores do FA e UEFA Pro, fazer aquilo que os outros já fazem bem. É importante dizer isto. Nós formamos, temos uma escola de treinadores, bem, isto é uma falácia. Fazemos-lo bem, mas os outros também fazem bem. Isto é, fazer com que nos cursos UEFA e UEFA Pro haja uma chamada de mais treinadores nossos, e eles estão disponíveis para isso, os de maior prestígio, para ir dar 2, 3, 4, 5 aulas durante o curso, para haver uma projeção daquilo que é o terreno, porque a verdade está no terreno, e para que seja mais enriquecedor para os novos treinadores estarem em contacto com outros colegas que têm uma experiência vivida muito maior, o que irá enriquecer também o seu currículo. Portanto, é toda esta aproximação. Porque esta lista, o professor Henrique Calixto é um homem que já tem uma experiência também muito grande como treinador. Eu tenho-a também, porque irei estar sempre próximo. O professor Vítor Massage, professor universitário, que já treinou várias equipas também de Primeira Liga, que também esteve e está sempre na formação de treinadores, são tudo valores que nós iremos acrescentar, articular com todos os nossos treinadores, sei lá, nos diferentes cantos do mundo, na tentativa de haver esta aproximação, claro, este dimensionamento e esta mais-valia para aquilo que é a nossa formação. Portanto, é um mundo de coisas, de ideias, de intenções que há nesta lista liderada por Henrique Calixto, para que, de facto, a nossa formação de treinadores tenha uma vitalidade e uma força e uma projeção bastante maior. Muito bem. Professor Neca, falando agora do futebol, do Conselho de Santo Tirso, eu começo pelo Tirsense, já que o professor Neca tem ligação ao Desportivo das Aves e ao Futebol Clube Tirsense, mas que o Tirsense, que este ano andou nas bocas do mundo pela excelente prestação, nomeadamente na Taça de Portugal. Foi bonito, foi de facto
Recordar, pelo menos, velhos tempos, não é? Foi recordar velhos tempos. Pena foi que o jogo não tivesse sido realizado em Santo Tirso, mas isso... Mas isto faz parte também daquilo Exatamente. que é a diferença de um clube que está em divisões inferiores, como é o caso de Tirsense, que tem uma cultura de futebol muito grande. As sementes estão na terra. Um bocadinho de bom tempo em termos de resultados, e as coisas crescem. Foi bonito de ver, mesmo em Barcelos, que teve que ser na cidade de Barcelos. Também é uma terra que lhe diz muito. Que me é muito, muito familiar. Foi lá que eu também comecei como jogador, já lá vão quase 60 anos, e depois fui também treinador. Gosto muito do Gil Vicente também. De ver lá muita gente do Tirsense. Foi bonito de ver no Estádio da Luz uma comitiva também forte de jesuítas tirsenses a acompanhar o clube, e portanto isto é gratificante, é bonito. Eu acho que os associados do Tirsense mereciam uma festa assim. Claro, é evidente, em duas mãos sabia-se que o Tirsense não poderia continuar, porque havia uma diferença de capacidade muito grande. Mas foi bonito ter chegado, foi um prémio justo, e relembrar este Tirsense, perceber que se as coisas se fizerem bem feitas, e temos que passar sempre, o Tirsense tem que passar pela formação. Não há desporto nem há futebol sem autarquias. Portanto, esta aproximação autarquia-clube, acho que quanto mais forte for, mais perto estará de poder novamente ascender a patamares superiores. Mas esses patamares superiores têm que ser sempre sustentados numa base sólida. E a formação, eu acho que é muito importante. Formação e criação de infraestruturas desportivas. Devem ir por aí. Porque este Tirsense é um Tirsense que tem valor, tem cultura de futebol, tem possibilidades de chegar mais alto. Eu fiquei muito, muito feliz com este sucesso desportivo na Taça de Portugal do Futebol Clube de Tirsense. Já agora, professor, rapidamente, é contra ou a favor das meia-final a duas mãos? Qual é a sua opinião? Isto é claro, eu estou também como diretor técnico da Liga Portugal. Na próxima época já deveria ser assim. Ainda não vai ser, porque os calendários já estão pré-definidos e edificados. Há uma intenção clara, óbvia e objetiva de que, de facto, a meia-final passe só a uma mão. Até porque, normalmente, os grandes clubes são que vão à fase final, como acontece o Benfica. E estes clubes já têm uma calendarização muito apertada, fruto das competições europeias. Não se justifica. Isto também foi, e vamos aliás, e permita-lhe que o interrompa, se o Benfica não tivesse sido eliminado da Liga dos Campeões por Barcelona, como infelizmente foi, ia ser o cabo dos trabalhos para arranjar datas. Ora, cabo dos trabalhos. E isto também acontece em várias situações, não só da FIFA, UEFA, e da própria Federação, que é mais um jogo que tem com equipas mais dimensionadas, no sentido de ter mais receita. Isso não se justifica, e para, em minha opinião, sendo a uma só mão, também vai criar uma incerteza sobre as equipas que irão à final, necessariamente. E parece-me que mais tarde, ou mais cedo que mais tarde, vai voltar justamente a uma mão. E também sou a favor de que, de facto, até às meias finais, as equipas, se for, por exemplo, a nível escalão inferior, que o jogo se faça no estádio da equipa em que o escalão é inferior. Muito bem. Não é Clube Desportivo das Aves, mas é Aves-Chade. Também está na luta agora, domingo, ou melhor, sábado, amanhã é o dia H, ou dia D, se assim quisermos. Que comentário é que lhe merece também esta estreia desta equipa, desta SAD do Aves na Primeira Liga de Futebol Português? Era importante para o Conselho a manutenção, se possível direta. Mais uma vez, reforço esta ideia. Bem-vinda esta SAD ao Desportivo das Aves, antigo Desportivo das Aves, à terra das aves. Exatamente. Porque este é um clube... À Vila do Futebol. À Vila do Futebol. É bem-vinda.
tem feito um trabalho muitíssimo apreciável, muitíssimo bom. A Vila merecia, o Concelho de Santo Tirso também o mereciam, porque há aqui uma combinação daquilo que falámos anteriormente do futebol. E, como dizes e bem, depois da manhã é o dia D. E todos nós estamos a torcer para que o Aves SAD seja feliz. E não tenho dúvidas que a Vila se vai vestir de entusiasmo, de paixão, na tentativa de dar aquela força e aquela energia que os jogadores e o seu treinador precisam na próxima jornada, na última jornada. Este resultado e esta injeção de confiança dada por um treinador que eu também gosto muito, que foi meu jogador e sou muito amigo dele. Gosto muito de Mota pelo trabalho que ele tem feito e pela paixão que ele empresta também ao futebol. Que seja feliz no próximo sábado e que haja esta energia passada pelos adeptos do novo Aves, do Aves SAD, e que seguramente a Vila vai estar com esta sociedade desportiva para fazer um jogo de paixão, de entusiasmo, e que tenha aquele bocadinho de sorte, porque depois depende também, para conseguir já a manutenção, do resultado do Estoril com o Estrela da Amadora, e tudo pode-se conjugar para que Aves seja feliz, a Vila seja feliz, o Concelho seja feliz e que o AVS continue este trajeto e este trabalho excelente que está a fazer aqui na Vila das Aves. Professor, da sua experiência, que é muita no futebol, Sporting ou Benfica, qual deles está nesta altura? Teoricamente o Sporting tem vantagem porque joga em casa, o Benfica tem um jogo em Braga que também tem o seu lugar definido, a não ser que acontecesse uma hecatombe, é que o Sporting de Braga conseguiria o terceiro lugar. Mais favoritismo para o Sporting para o jogo para esta última jornada do campeonato? Para já uma coisa quase inédita. Chegámos à última jornada com tudo por decidir praticamente, não é? Lá está. Aqui vai a favor daquilo que é o campeonato português. E aquilo que é a marca Portugal no futebol. A competitividade vai até ao limite. Vai até à última jornada. Para ser campeão e para... E luta pela descida. Exatamente. E pela luta pela Europa, a Liga da Conferência também. Europa, a diferença é enorme. Justamente o Futebol Clube Porto tem uma vantagem clara, óbvia. Joga em casa, a diferença de golos são 9 golos de diferença. É muito grande. Portanto, isso está tudo muito claro. Mas é como diz, o Sporting tem vantagem. Vai à frente, depende só dele. O empate já... Não chega. Não. A vitória é determinante e joga em casa, mas vai jogar também com um Vitória. Que também precisa para ir... Precisa para... A Liga das Conferências. A Liga das Conferências. O futebol tem esta magia, Alfredo. Repare aquilo que aconteceu ainda no último domingo. Não era muito previsível que o AVS fosse, com todo o mérito, ganhar ao Estrela. Não era muito expectável que o Farense viesse ao Vitória e em Guimarães, perante o rei Dom Afonso Henriques, ganhasse, também com mérito, há que dizê-lo, e que acontecesse agora aquilo que vai acontecer no próximo sábado. Mas o Sporting vai à frente. E o Sporting tem Jokers, que tem sido um jogador diferenciado e que tem, de facto, transportado e levado o Sporting para estes patamares, que é um patamares grandes de um campeonato muito bom que está a fazê-lo, de facto, que vai à final da Taça de Portugal, portanto leva clara vantagem. Mas estamos a falar de futebol, o Braga é uma equipa muito boa, também joga na sua casa, quer se despedir dos seus adeptos com um resultado positivo, depois de ter perdido no último fim de semana, por isso vai ser um fim de semana cheio, portanto, de emoções, para depois as pessoas descarregar no dia a seguir no seu voto, que também é importante. Sim, no domingo. Porque como nós, gente como nós, que viveu do outro lado da barricada, do outro lado da ditadura, sabe que é importante todos nós votarmos. Isso faz parte também de uma prática democrática para que a democracia continue a ter a sua força, a sua projeção e continue a ligar futebol e democracia.
Professor, só queria também ouvir a sua opinião sobre se concorda com aqueles que dizem que a redução de números de clubes da Primeira Liga é favorável para uma melhor qualidade do futebol português. Sabe, Alfredo, você recorda-se, nós ao longo dos anos temos debatido sempre muito Sim. essas questões. Eu parece-me que não está aí O cerne da questão. o cerne da questão. Eu acho que está aí, e também conquistamos por mérito próprio, pela nossa marca de futebol, que 2030 vai nos possibilitar de fazermos em conjunto com Espanha e com Marrocos o Mundial. Sim. Isso vai alavancar, pelo menos, a criação de infraestruturas. E eu faço este apelo porque é importante as pessoas perceberem isto. As pessoas que superintendem o nosso futebol. O mandar não é só o facto de estarem à frente das instituições. É preciso ouvir quem tem um caminho feito no futebol. E as novas infraestruturas têm que privilegiar a simplicidade das coisas. E não, eu volto a frisar, e não a criação do cimento. As infraestruturas têm que ser simplificadas. Os nossos jovens, os nossos treinadores, a nossa população quer é ter espaços e condições condignas para a prática do futebol. E essa simplicidade, a gente que tem essa experiência, treinadores de futebol, porque são eles que passam o tempo dentro dos clubes e dentro das instalações desportivas, têm um conhecimento mais profundo do que os demais daquilo que é necessário para haver instalações ajustadas a cada território, sem que haja um desaproveitamento. Porque muitas vezes passa-se em campos, em estádios, em instalações desportivas, em que há montes de cimento, em que se gastou muito dinheiro e energia, sem criar as condições adaptáveis à prática do futebol. Por isso eu faço este apelo. Eu estou lá, mas sem uma voz curta. Para que as pessoas que mandam nestas questões, para fazer as instalações desportivas, para a prática do desporto, ouçam as pessoas que têm experiência e que vivem dentro destes espaços, que são os espaços da prática desportiva, para não se perder energia e dinheiro, para que se criar condições para que os nossos jovens tenham acesso a instalações condignas para que possam potenciar aquilo que nós fazemos bem, que é futebol. Porque repara, Alfredo, permita-me que diga. Sim, esteja à vontade. Porque isto é importante. Nós, latinos, fazemos muito bem o futebol. Latinos e latino-americanos. Se nós olharmos bem para isto, campeões do mundo foram os 5 top 5 da Europa. 5. Sim. Em que nós não estamos incluídos, infelizmente. E tivemos já um Eusébio, que a nossa melhor marca nos mundiais ainda é dos anos 60. O Eusébio. Terceiro lugar no Mundial. Isto deve nos envergonhar também, atenção. Há a Espanha, Itália, França, latinos. Há 2 que não são latinos, que é a Inglaterra, a força da Inglaterra e a força da Alemanha. E depois temos latinos-americanos. Temos o Brasil, o nosso Brasil fantástico, a Argentina e o Uruguai, que foi o primeiro campeão do mundo. Exatamente. Portanto, nós temos jeito para esta prática de futebol. Portanto, se temos jeito, temos que potenciar cada vez mais. Se a nossa marca é uma marca muito importante na Europa e no mundo, podemos-la potenciar mais, por aquilo que já falei anteriormente, dando formação e certificação aos nossos treinadores a nível do UEFA e UEFA Pro. Porque quanto mais competentes forem os nossos treinadores, mais podem ajudar as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos jovens, a aparecer mais Eusébios, mais Figos, mais Cristiano Ronaldo. Porque eu, como desportista e como treinador, fico profundamente triste, e eu percebo o Cristiano Ronaldo,
quer-se alongar até 2026 a ver se sai campeão do mundo. Porque será, seguramente, o último grande jogador que sai sem ser campeão do mundo. Exatamente. Isto deve-nos obrigar a refletir. Porque nas últimas 2 décadas o CR7 foi, de facto, a nossa grande marca. E não fomos campeões do mundo. E tivemos jogadores no Manchester City, no Manchester United, no Paris Saint-Germain, nas melhores equipas do mundo. No Barcelona. No Barcelona, no Real Madrid. Exatamente. Percebe? Nós tivemos lá. E vamos ser, talvez, o único país latino ou latino-americano que deixamos com que o CR7, não digo do Figo, o CR7 possa sair de cena do futebol, que ele nunca sai, Sim, mas sem ser campeão do depois. mundo. Nós temos os Messi, os Maradonas, Também. os Pelés, os Ronaldinhos, etc, os Zidanes, etc. Foram campeões do mundo. Campeões do mundo, percebe a ideia? Exatamente. Portanto, há aqui coisas que nós temos que refletir e temos que falar nelas, mesmo que seja numa rádio como seja a rádio digital, porque depois nós, na informação, ocultamos aquilo que nos convém. Devemos refletir isto. O CR7 foi a grande marca mundial, é a grande marca. E Cristiano Ronaldo quer ficar. O que é importante também, Cristiano Ronaldo, ter bons conselheiros para o ajudar a construir a ideia de que, como é que tem que ficar, até onde é que pode ficar. Para que haja uma boa gestão. Porque Cristiano Ronaldo tem 39 anos, não tem 20, nem 25. E ele arrastou o nosso futebol, transportou às costas a este sentimento de gratidão. Eu tenho, e o povo português tem, mas há que sabê-lo gerir, e é pena ele sair de cena sem ser, como merecia, campeão do mundo. Ou ir lá a uma final. E nós ainda não fomos. Professor Neca, muito obrigado pela sua presença. É sempre um gosto falar consigo. E até uma próxima oportunidade e que tudo corra bem agora nessa nova missão de Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, cujas eleições são, recordo... 31 de maio. 31 de maio. E esperemos que tenhamos lá todos os nossos associados, porque é muito há importante 2 listas, também, exatamente. E é importante que nós possamos... Vai correr bem, se Deus quiser. Vai correr bem, porque nós estamos muito a favor do futebol e dos treinadores. Muito obrigado, professor Neca. Eu é que agradeço. Até à próxima. Foi a entrevista de hoje, aqui no Em Cima da Linha, com o professor Neca. Posso dizer que é a cereja no topo do bolo, porque é sempre um gosto. Aprende-se a falar de futebol com o professor Neca. Futebol e não só. Continuação de uma ótima tarde de sexta-feira e o regresso de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Boa tarde.